Agora é. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente tá com mais um drink filosófico. E se você não conhece esse quadro ainda, a gente já gravou um vídeo nesse quadro. Que é basicamente a gente faz um drink e aí fica bebendo esse drink e falando umas besteiras com alguns convidados super especiais. E inclusive o drink de hoje é um drink super brasileiro, a gente fez uma caipirinha clássica, muito gelo, pouca cachaça, galera. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tempo. E basicamente a pressão que às vezes a gente sente com relação ao tempo que não necessariamente é preciso, tipo, é necessário. A gente tava conversando um pouquinho sobre essa questão antes de começar a gravar e veio muito na nossa cabeça uma questão que tem muito a ver com essa pressão do tempo, de como a gente se constitui em função do tempo, que é o fato, por exemplo, de eu e o Dan, a gente namora há 4 anos, mas a gente foi morar junto 2 anos depois de a gente começar a namorar. E essa é uma questão que muita gente vê problema, né? É como vocês saem pra namorar, como vocês decidem morar juntos em tão pouco tempo, vocês precisam ter mais tempo pra se conhecer, é um passo muito grande. Pra ver se é isso mesmo, né? Será como que se é fosse isso? determinar o resto da vida, assim. O medo de ser um risco grande e não dar certo e depois você não saber o que vai fazer com isso. E essa é uma questão muito delicada, mas ao mesmo tempo delicada porque a gente se pressiona, né? Porque a gente exige demais da gente quando a gente deveria tratar com leveza. A gente conversou, né, Dão? Quando a gente decidiu morar junto, foi algo muito natural, assim, a gente foi acontecendo, né? Sim. Tipo, a gente já tinha conversado sobre isso antes e aí eu precisava sair da casa da minha prima que morava. E aí ele precisava sair da casa da mãe dele também. Não precisava, mas ele queria já sair da casa da mãe dele. E aí juntou uma coisa com a outra, a gente já tava meio que com esse pensamento e tal, a gente saía muito junto e aí, por que a gente não tem um canto nosso, né? Se a gente tá no momento em que a gente quer se desvencilhar de onde a gente tá, por que não se juntar? Mas a gente tem 2 anos namorando, e se não der certo? Vamos, se não der certo, a gente separa, cada um vai pro seu lado. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que isso se aplica a muitas outras questões de vida, assim, né? Tem a questão da mulher, de como ela se cobra de se casar. Eu acho até que você pode falar muito melhor disso se você já pensou nisso, né? Não sei. Eu vim do interior ainda, né? Então eu acho que no interior isso ainda hoje é muito forte, assim, essa coisa de ter que casar e tal. E é muito esquisito quando alguém vai morar junto na cidade que eu nasci, sabe? Tipo, nossa, mas essa pessoa foi morar junto, tipo, nem casou. Tipo, como se fosse uma coisa de outro mundo, assim, é muito engraçado. E aí tem muito essa pressão de ter que casar e de ter um prazo determinado pra isso, né? Tem um tempo. Então, eu tenho que casar até os 30 anos, porque imagina, fazer 31 anos e não vou estar casado, tipo, é como se fosse uma coisa absurda, tipo, passei do tempo, assim, de casar, sabe? Sim, 30 anos se eu não já é estiver idade nem chata. namorando, então, nos 30 anos, fudeu, porque aí, tipo... Bate o desespero. Aí Bate o tem desespero. um discurso que eu já ouvi de muita gente, de muita gente assim, não, mas o relógio biológico grita e a gente precisa e é necessário. Tem gente Mas é uma que precisa, desculpa. tem gente que não, né? É um fato, realmente, tipo, eu não vou poder ter filho com 50 anos, realmente eu não vou poder. Porém, tipo, é difícil você determinar isso, porque pode ser que com 30 anos eu realmente não tenha conhecido alguém que eu gosto o suficiente pra, pelo menos, namorar, e talvez eu esteja solteira e ok. Ou que você não queira, tipo, casar ou não queira ter filho com 30, 40 anos, gente. Só queira ter filho com 50. E não necessariamente também a pessoa é obrigada a casar ou a ter filho. E independente dessa pressão, tipo, do tempo, até os 30 anos eu tenho que casar e tal, independente disso, pode ser que eu não queira casar nunca, e tudo bem. E pode ser que eu não queira ter um filho nunca, em nenhum momento da minha vida, e tudo bem também, tipo, não necessariamente essas coisas são obrigatórias. Eu acho que a grande questão é lidar com essas duas coisas, exatamente. Além de não ter tempo determinado para as coisas, você tem o seu tempo individual, as suas escolhas são diferentes da escolha da maioria. Tem gente que não quer ter filho, que não quer casar, que não quer morar junto, que não sente essa necessidade e tá tudo bem. Sim, porque às vezes é um problema quando você às vezes acaba tomando uma decisão porque, nossa, não, eu tenho que casar antes dos 30, e aí eu tô com essa pessoa mesmo, vai essa pessoa mesmo porque não dá tempo mais. Não, exatamente. Um perigo olha o perigo que ela tá correndo, né? Exatamente. Nossa. E isso acontece, que a gente estava conversando também, muito em função do espelho que a gente tem das pessoas que estão à volta da gente. Então, se a gente vê uma amiga que cresceu com a gente, que estudou com a gente, ela tá naquele tempo,
o amigo tá naquele tempo profissional, você se sente, nossa, eu tô longe Inferior. disso, eu não alcanço, eu não tô lá, e essa cobrança recai com você como se você tivesse uma necessidade de estar no mesmo patamar dos Não, e outros. sobre o sucesso, né? E a questão Sim. do sucesso, exatamente. O sucesso que... Se aquela pessoa encontrou sucesso naquilo que ela quer fazer, você também vai encontrar um sucesso naquilo que você queira fazer. Pode ser um sucesso profissional, né? Ou pode ser um sucesso pessoal. Sim. Sucesso Não seu. necessariamente da Porque- mesma maneira. Sim, Com porque não certeza. tem- a impressão que dá é que, tipo, o sucesso é desse jeito quadradinho. Isso. E aí, se você fizer uma curva Exatamente. pra esquerda, tipo, você não vai Você não vai conseguir mais chegar naquele bem-sucedido. sucesso. Porque eu cheguei nos 40 e não casei, não tenho filhos e não sou diretora de alguma coisa. Então, Verdade, tipo, fudeu, não sou bem Sim. sucedida. Não é isso que define, né? E isso Corretamente. também tem muito a ver com a nossa escolha profissional, que acontece muito cedo, né? Tipo, você saiu do colégio, obrigatoriamente em seguida você precisa entrar na faculdade, porque é aquele tempo. Tipo, você precisa se formar logo, entrar no mercado de trabalho pra com 30 anos ser diretor de uma empresa. E não, tipo, além de ser uma decisão que muitas vezes é precipitada porque você não tem bagagem suficiente pra decidir aquilo, às vezes você não tem um caminho que tenha a ver com academia, você não Sim. quer necessariamente para faculdade, ou sua escolha profissional não tem a ver com aquele ambiente. E é uma escolha sua. Ou você não tem nenhuma escolha profissional, você quer trabalhar com o que quer trabalhar. Exatamente. Por que tem que ter? Porque É igual a tem gente que falou ser no- alguma coisa. É igual a gente falou até do Instagram, né? Tipo, todas as suas redes sociais tá assim, seu nome e sua profissão. Thalita, publicitária, não sei o que. Foda-se. Quando a gente profissão, se né? apresenta Parece que pra isso tá alguém, te definindo. é assim, a primeira coisa que se diz é, não, eu sou publicitário. O que você faz? Sou publicitário. Como se eu não tivesse uma profissão, eu não fosse alguém. Tipo, isso me anula. E não é assim, né? Então, eu, por exemplo, saí da escola, saí do ensino médio, e aí eu vi que todo mundo queria muito fazer faculdade, e eu também queria fazer faculdade, só que era aquele momento que eu queria. Depois que eu saí e vim pra São Paulo, eu falei, gente, acho que não é isso que eu quero agora. Ou não sei se eu vou querer. E aí eu acabei que não fiz faculdade, comecei a fazer a faculdade ano 2017, ano passado. Fiquei um semestre e tranquei porque eu achava que não era ainda o momento. E aí, o que eu penso? Eu falei, gente, não é meu momento, eu não quero fazer isso agora. Eu só quero trabalhar agora e não quero estudar. E, tipo, tá tudo bem porque você não é obrigado a fazer isso. E, por exemplo, minha mãe hoje me liga só perguntando quando que eu vou começar a faculdade. Porque pra ela, a profissão não vale. O que vale é o certificado de eu formado e tudo mais. E acho que é muito isso, tipo... Acho que você não precisa estar em algum grupo, em alguma coisa pra ser alguém. De pra um ser alguma... título, né? É um título, não precisa disso. Eu acho que a gente precisa entender que as pessoas têm caminhos diferentes e por mais que seja difícil, porque a gente também é fruto de uma geração que era muito preocupada com a carreira e que essa questão do tempo ela vem muito de lá de trás. Nossos pais também acabam exigindo muito da gente que a gente faça as coisas nesse tempo. Porque eles se Porque preocupam com essa é- questão, né? Tipo, meu filho tem que ser alguém na vida e tem que seguir um Exatamente. caminho certo. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem um pouco mais de flexibilidade porque se conversa mais sobre isso. A gente tem cada vez mais falado sobre diferentes nuances, diferentes escolhas e como a gente pode optar por caminhos diferentes do tradicional e ainda assim se dar bem. E se Sim. sente, acho que a busca hoje ela vai além do título, ela é muito mais de realização escolha, né? pessoal. Pessoal Apesar do de- que o título. Sim, É. apesar de ainda ser difícil, porque ainda Óbvio. rolam essas cobranças e tal, mas a gente sabe que se a gente se esforçar um pouco, talvez a gente consiga um outro caminho. Sim, sim. Eu acho que aos poucos a gente vai conseguir se desamarrar um pouco desse discurso que é um tradicional, né, de que você precisa ser alguém e ser alguém necessariamente implica em ter uma faculdade, em constituir uma família, e aí aos poucos a gente vai se moldando de um jeito diferente, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. É você não pensar que você tem um roteiro definido na sua vida e se preocupar em seguir ele, porque não tem esse roteiro definido. E se você saber que você pode escrever esse roteiro aos poucos, tipo, conforme as coisas vão acontecendo e as suas vontades vão mudando e os seus desejos vão aparecendo, e aí você vai escrevendo esse roteiro. Sim. Essa questão do tempo é um pouco você também, tipo, saber que o melhor
caminho, o melhor tempo é o tempo da sua escolha, saber que você escolheu aquilo, né? É você se perceber e entender que não necessariamente o seu tempo é o tempo de todo mundo e você agir conforme as suas escolhas, que não necessariamente vão ser pra sempre, pode ser que sim ou pode ser que não, mas você ter essa liberdade de fazer escolhas diferentes no meio do caminho, ou de se conhecer, se perceber quando você quer fazer isso, quando você quer casar, se você quer casar, se você quer ter filhos ou se você não quer, se quer viajar pra fora ou não quer, independente de qualquer coisa. Lembrando que a gente não tá falando pra vocês saírem da faculdade, tá? Largar tudo e viver a vida por aí igual a louco. Conselhos errados, Calma. A gente só tá falando que cada pessoa tem seu tempo. Se você tá no seu tempo, tranquilo, vai nesse tempo. Até porque tem gente que se sente feliz também certeza. entrando na faculdade, Claro. saindo do colégio e tá tudo bem. Por isso que é o que a gente falou, é importante a gente se conhecer minimamente, né? Porque quando você se conhece minimamente, é difícil super se conhecer. Óbvio. Mas minimamente você consegue ter esse distanciamento e perceber. Tipo, não, isso eu tô fazendo porque a sociedade diz que isso é importante. Não, isso eu tô fazendo porque é uma escolha minha. Nesse Sim. momento eu quero de fato fazer isso. É isso, galera. Vamos fazer terapia pra se conhecer um pouquinho. E aí a sua vida vai seguindo, você vai descobrindo, você vai Exato. experimentando, se achando e aí o legal da vida é isso, a surpresa. Obrigada, meninos. Nada, foi ótimo. Foi ótimo, até bebi tudo já, não Até bebi acabou tudo, que eu mas vou bebi. acabar agora. Gente, tem um botão aqui embaixo de... quê? Inscreva-se. Tem um botão aqui embaixo pra você se inscrever nesse canal. Sininho, porque Aperta o sininho, porque senão você não vai Like. saber quando tiver vídeo novo. E dá joinha. dá joinha, deixa um comentário, que a gente adora comentários nos vídeos. E a adora gente interagir. responde. E é isso, gente. Me segue nas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, também mostra pros seus amigos, tá bom? Às vezes ele precisa ouvir um conselho, porque ele tá Sim. perdido também, acha que tem que fazer alguma coisa porque a mãe dele falou, porque todo mundo tá Que os falando. amigos falaram. Mas se ele quiser dar uns conselhos pra gente também, a gente super aceita. Ah, a adora gente que tá a gente aberta a é conselhos. soberano. Adoro Conselho? pitacos. Tô aceitando. Deixa pitacos aí. Se alguém quiser dizer Beleza? o que eu tenho que fazer da minha vida também, que eu não tô Se sabendo. alguém quiser escrever esse roteiro, eu tô aceitando. É isso, gente. Obrigada e beijo. Tchau. Tchau. Amor, tá aparecendo a minha calça? Porque ela não tá comendo nada com nada. Tá aparecendo. Ah, então deixa. E no programa... Já virei apresentadora de TV, meu amor. Eu não lembro mais de nada. Estamos falando sobre o quê, aquela? Qual é o tema mesmo, Qual o tema galera? mesmo? E ficou uma bosta, eu vou fazer de novo.